Amém? Amém? Estão me escutando? Bom dia, irmãos. Graças e paz. Antes de começar a pregação, gostaria de dar um aviso. Nós estamos fechando as inscrições, então nós estaremos fazendo inscrição. Hoje eu vou estar no final do culto para o nosso curso Discípulos em Ação Geram Comunidades Transformadas, que será ministrado pela Angélica. E o curso vai estar iniciando no próximo domingo, irmãos, 9 horas da manhã, fechou a turma 9 horas. Então, hoje algumas pessoas já se inscreveram, mandei uma enquete lá no grupo da IBM, outras me procuraram no privado, e eu estarei também lá no final do culto, recolhendo inscrições de quem quiser se inscrever no curso da Angélica, um curso ligado à área social, muito importante, né, para o trabalho da igreja, essa questão social. Amém? Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta. Para vocês, o que é uma igreja legal? Alguém se voluntaria a responder o que é uma igreja legal? Reginaldo? Filadélfia é uma igreja legal. Concordo, Filadélfia é uma igreja legal. Alguém mais? Uma igreja legal, que prega o evangelho, para entrar crente. Prega o evangelho. Uma igreja em que os irmãos vivem união. Gente, parece que a igreja está adivinhando aqui os pontos da pregação. Uma igreja missionária. Então percebam, graças a Deus aqui os pontos foram falados, são pontos, eu falo os pontos de crente, né? Só o ponto de crente aqui. Mas eu vou explicar por que eu escolhi esse termo, uma igreja legal. O que é uma igreja legal? A palavra legal tem 3 significados. Tem um sentido jurídico, né, que é o sentido que os advogados usam, que é uma igreja que tem a ver com as leis, então de um país, de uma cidade, de um estado, município. Tem um sentido mais informal, podemos dizer, que é pessoas legais. Então aqui pessoas legais, pessoas agradáveis, tá? E tem um sentido que eu quero usar para essa mensagem que está conectado nessa questão do agradável, que é algo agradável. Então, quando eu falo de uma igreja legal, é uma igreja que, do ponto de vista bíblico, é uma igreja agradável. E quando nós paramos para pensar como é igreja legal, eu já conversei com muitos colegas, amigos sobre isso, e engraçado como diferentes pessoas têm diferentes perspectivas do que é uma igreja legal. É muito comum falar, o que é uma igreja da hora? A igreja, por exemplo, as pessoas vão falar que algumas igrejas, para ser legais, são igrejas que são igrejas de cantores e pregadores famosos. Então, temos visto denominações ligadas a cantores enchendo com membros de outras igrejas. Então, eu mesmo converso tenho muitos amigos de outras igrejas, eles falam, né, que perdeu metade da membresia porque abriu a igreja instagramável do momento. A igreja top, que é a igreja do cantor famoso, a igreja do pregador famoso do Instagram. Dessa igreja, metade dos membros foram para essa igreja só porque é a igreja do cara famoso. Para outras, uma igreja legal é aquela que vive fazendo shows. É aquela que os seus cultos só ficam convidando pregadores e cantores famosos. Então, se não tiver um cantor, pregador famoso, se tiver, por exemplo, o professor Jonas falando, não vai no culto. Porque tem que ser o cara famoso. Se for o Hugo, não vai no culto. Tem que ser o pregador famoso com 1 milhão de seguidores no Instagram. Para alguns, a igreja legal é isso. Por quê? Porque elas visam encher os seus cultos somente convidando pessoas famosas. Aqueles que pensam que uma programação é essencial para ser uma igreja legal. Então, o que importa é somente a programação da igreja. Se a igreja tem uma programação boa, uma igreja ativa, essa é uma igreja legal. Não estou falando aqui que uma igreja não deve ter programação. Graças a Deus a nossa igreja tem programação. Mas tem pessoas que só veem a programação e esquecem o restante para ser considerado uma igreja legal.
Então, para elas, desde que haja movimentos na igreja, está tudo certo. Há outro tipo, aqueles que acham que uma igreja legal, tem isso até hoje, tá, irmãos? Gente que acha que uma igreja legal é a igreja que não prega a palavra de Deus. Tem hoje, viu? Igreja que acha que igreja legal é a igreja que não prega a palavra, que não prega a salvação, que não prega arrependimento. Transforma a igreja somente num agente social, mas sem Deus. Prega o reino de Deus, não o reino de Deus, um reino humano, materialista nesse mundo, mas sem Deus. Então percebam que quando perguntamos o que é uma igreja legal, as pessoas têm diferentes perspectivas. Essa pergunta que eu fiz para vocês, se a gente sair na rua, né? Tem aquelas páginas agora que as pessoas saem na rua, quem é Jesus para você? Ficar perguntando. Se a gente perguntar então para as pessoas o que é uma igreja legal, elas vão dar várias dessas definições que eu estou dando aqui para vocês. Então percebam que as pessoas têm diferentes perspectivas sobre o que é uma igreja legal. Mas segundo a Bíblia, o que é uma igreja legal? Alexa, projeta aí para mim. Minha esposa é Alexa, amor, está na multimídia. 1 Coríntios 2:2. Vamos ler? Tem aí o texto? Vamos ler juntos, irmãos? Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Primeiro ponto é, uma igreja legal, ela é centrada em Jesus Cristo. Paulo diz, pois decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Qual é o contexto dessa passagem? Nesse versículo, Paulo estava dialogando ali com os cristãos na cidade de Coríntio, uma cidade corintiana, mas não no sentido ruim, tá, irmãos? Porque naquela época eu tinha até a questão corintianizar, que era perverter uma pessoa. Mas o corintiano aqui é bom. Mas vamos lá, irmãos. Nesse contexto, Paulo, ele está argumentando, porque os cristãos em Coríntio, eles estavam se dividindo. Então tinha uns que estavam falando, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outros falavam, os mais crentes falavam, eu sou de Jesus. Então eles estavam se dividindo entre eles. E Paulo, ele começou a argumentar de como que, porque no contexto deles era muito comum essa questão por causa da oratória, que era muito valorizada da filosofia grega, da retórica, eles faziam como se fossem clubinhos de seguidores. E Paulo vai falar o seguinte, olha, diferente do que vocês acham, eu não cheguei a vocês para pregar o evangelho falando de sabedoria humana. Quando ele fala de sabedoria humana, ele está falando da filosofia grega. Eu não cheguei a vocês usando a retórica da filosofia. Tudo que eu preguei para vocês foi Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, ele argumenta que ele chegou com temor, com medo, porque ele estava enfrentando muitas coisas em suas viagens missionárias, perseguição, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, então ele chegou com medo pregando em Coríntio. E quando ele chega ali pregando em Coríntio, ele fala que o centro da mensagem dele, ele não chegou ali pregando usando a filosofia, mas ele chegou pregando Jesus Cristo e esse crucificado. Então o centro da mensagem de Paulo é Jesus Cristo e este crucificado. E aqui, irmãos, fica uma lição para a gente, porque a mensagem de Paulo e de todos os outros apóstolos, assim como o próprio Jesus Cristo, era sobre a própria pessoa de Cristo, sua morte e ressurreição para nos salvar. A fé, essa mensagem é a mensagem de Jesus Cristo, sua fé e ressurreição, e a fé acompanhada de arrependimento. Vivemos uma época em que as igrejas não pregam mais sobre Jesus Cristo e esse crucificado. Muitas igrejas, quando eu falo as igrejas, tem muitas igrejas sérias, mas infelizmente tem outras que não pregam Jesus Cristo e esse crucificado. Aliás, algumas até pregam sobre Jesus, mas um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Pregam, por exemplo, um Jesus da teologia da Xuxa. Já viram? Jesus da teologia da Xuxa? Tem aquela musiquinha, tudo que eu quiser, o homem lá de cima vai me dar. Então prega esse Jesus, o Jesus da Xuxa, que é o Jesus materialista.
O Jesus gênio da lâmpada mágica. Aquele cara que, teologia da prosperidade, né? Tudo que eu quiser, Jesus vai me dar. Então, se eu quiser o carro do ano, Jesus vai me dar. Se eu quiser a casa de valor tal, Jesus vai me dar. Se eu quiser uma promoção no trabalho, Jesus vai me dar. Então, tudo que eu quiser, a teologia fala, o homem lá de cima vai me dar. Há igrejas que pregam, por exemplo, também um Jesus liberal. E isso é muito perigoso, tá, irmãos? Porque o que é o Jesus liberal? Há uns 3 séculos atrás, surgiu lá na Europa uma teologia chamada teologia liberal, que impactou e até hoje impacta algumas igrejas na Europa e até mesmo no Brasil. Nós temos alguns pregadores aí na mídia pregando esse tipo de Jesus. Que eles vão falar o seguinte, que não aconteceram os milagres bíblicos. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu tive um professor, não foi no seminário, foi na faculdade, tá? Que ele estava estudando para ser padre, daí ele falou que se desiludiu com o cristianismo e que ele dava cristologia aqui na PUC. E olha o que ele pregava, ele falava assim, não sei por que ele foi inventado de falar de Jesus, que Jesus não andou sobre as águas, mas é uma parábola que nós devemos atravessar as dificuldades da vida. Então, a teologia liberal, ela vai ser a teologia que vai tirar tudo o que é sobrenatural das Escrituras. Ela vai falar, por exemplo, vai negar a ressurreição de Jesus, vai falar que Jesus não ressuscitou dos mortos, vai falar que os milagres bíblicos não aconteceram, vai falar que não pode pregar sobre arrependimento, não pode pregar sobre céu, inferno, nada disso. A gente tem que pregar somente que Jesus é o mestre moral de paz e amor. Então isso que é a teologia liberal. Tem um livro que se chama Fé na Era do Ceticismo, o escritor Tim Keller, ele fala que quando ele foi abrir uma igreja ali em Nova York, que aconteceu? Alguns pastores ali dessa teologia falaram, não é popular aqui pregar sobre Jesus assim não. Tem que pregar que Jesus é um agente social, tem que pregar que Jesus foi um mestre moral, uma pessoa que a gente deve seguir, mas a gente não pode pregar que Jesus é um Jesus Senhor, é um Jesus que ressuscitou dos mortos, é um Jesus que salva pecadores. Porque, aliás, essa ideia de pecado não existe, eles vão falar isso daí. E há um outro extremo, que é o extremo oposto da teologia liberal, que é o Jesus legalista. Quem já viu alguma igreja pregar um Jesus legalista? O Jesus legalista é aquelas igrejas que vão pregar assim, que não vão pregar a graça de Jesus, que Jesus perdoa os pecadores, que Jesus restaura. São igrejas que vão pregar, por exemplo, que os membros devem obedecer uma série de regras, né? Eu já vi pessoas falar, vou mudar para a igreja tal, porque na igreja tal tem doutrina. Quando falo doutrina, não é porque prega a Bíblia, prega a divindade de Jesus, prega a ressurreição de Jesus. Não, fala que essa igreja é uma igreja boa, porque a doutrina ali são tradições humanas, né? Infelizmente, no contexto brasileiro, a gente tem algumas dessas igrejas que são igrejas legalistas, né? Então, os membros, por exemplo, não pode cortar cabelo, né? Não pode tirar barba, não pode usar bermuda, não pode ir no futebol, não pode torcer para um time, não pode nada disso. Por quê? Porque tem que seguir uma série de regras, tem que ser excluído do mundo. Eles veem essa questão do mundo como uma questão que o cristão deve ser totalmente alienado de tudo que é do mundo. E daí, quando uma pessoa erra nessas igrejas, o que acontece com essa pessoa? É excluída do rol de membros. Ela é perseguida, ela é exposta, muitas vezes, né? Ela tem que ir lá na frente da igreja, confessar o pecado dela. Eu, por exemplo, num caso, já há muitos anos atrás, uma familiar cortou o cabelo nessas igrejas legalistas, teve que ir lá na frente pedir perdão porque cortou o cabelo. Um tantinho assim de cabelo só. Então, essas igrejas, elas não pregam que Jesus restaura, pregam mais a tradição humana do que a palavra de Deus.
Diferentemente, irmãos, então, dessas visões erradas acerca de Jesus, o que a igreja legal ela prega? Ela prega Jesus e esse crucificado, como Paulo escreveu aos Coríntios. Prega que Jesus é gracioso com os pecadores e coordena os pecadores que se arrependem. O próprio Jesus, né? Porque tem igrejas que não pregam o arrependimento, mas o próprio Jesus pregou o arrependimento. Ali em Marcos, né, capítulo 1, fala que Jesus, quando iniciou o ministério dele na Galileia, ele fala, e Jesus pregava o evangelho do reino e dizia, arrependei-vos. O próprio Cristo, ele pregava o arrependimento. E a igreja legal, ela vai pregar que Jesus é Senhor, e não o gênio da lâmpada, conforme a teologia da Xuxa. Devemos nos submeter ao senhorio de Jesus em nossas vidas. Infelizmente, irmãos, nós vemos que muitas igrejas não pregam que nós devemos nos submeter a Jesus Cristo, ao senhorio, ao domínio dele em nossas vidas, né? Jesus, quando ele morreu por nós, ele se tornou nosso Senhor. Então ele tem direito exclusivo sobre nossas vidas, né? Aliás, até no Novo Testamento, quando fala Senhor Jesus Cristo, a palavra ali no original, que é Kyrios, significa alguém que tem direito exclusivo, de vida ou morte sobre a pessoa. Então Jesus Cristo, ele tem direito sobre nossas vidas. Então nós devemos nos submeter ao domínio, às exigências de Jesus Cristo. Então nós devemos viver conforme aquilo que Jesus ele ordena para nós em sua palavra. Amém? Jesus ele operou os milagres que estão nas Escrituras, que estão no Novo Testamento, e ele ressuscitou corporalmente, ou seja, fisicamente dos mortos, está sentado à destra de Deus. Que assim como Jesus, a igreja legal ela prega, que assim como Jesus que estendeu as suas mãos para Pedro, que negou Jesus 3 vezes, irmão, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ele viu que a coisa apertou ali, ele falou, não conheço esse homem. A hora que o pessoal viu, você fala igual ele. Você tem a mesma cultura que ele. O de Pedro falou, não conheço. Se fosse eu ia falar, nunca mais vou falar com Pedro. Se eu fosse eu no lugar de Jesus, ainda bem que não sou eu, né? Imagina, o cara falar que não me conhece, o cara andou comigo, eu fui o mestre dele, imagina. Se eu fosse a gente lá, a gente fala, não, Pedro está de sacanagem comigo. Mas Jesus não, Jesus estendeu as mãos dele para Pedro e restaurou Pedro. Não é à toa que ele falou 3 vezes, Pedro, tu me amas, lá no Evangelho de João, no final. Porque Jesus ali estava restaurando a fé de Pedro. Então, da mesma forma que Jesus restaurou a fé de Pedro, Jesus restaura cada cristão que erra. Tem esperança para cada cristão que erra. Diferentemente do que igrejas legalistas pregam, diferentemente do que igrejas liberais pregam, o Jesus da Bíblia é um Jesus gracioso e restaurador. Amém? Ponto 2. Projeta aí, Alex. 2 Timóteo 4:2. Vamos lá, irmãos. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraja com paciência e bom ensino. Bom, então Paulo, ele escreveu também, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Na tradução Nova Versão Transformadora, a NVT, vai traduzir, pregue a palavra, esteja preparado, quer o tempo seja bom ou seja ruim. Então Paulo aqui, ele orienta o seu filho na fé, Timóteo, a pregar a palavra em todo o tempo. Paulo, essa carta aqui foi a última carta que Paulo escreveu. Então foi a despedida de Paulo, podemos dizer assim, né? Ele estava preso e acabou morrendo decapitado. E antes de morrer ele escreveu essa carta para Timóteo. Ele escreveu 2 cartas para Timóteo. E aqui ele orienta Timóteo a pregar então a palavra, quer a ocasião fosse boa, quer não. Então uma igreja legal, irmãos, é uma igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade. Nem todas as igrejas hoje têm pregado a palavra de Deus, mas têm enchido seus púlpitos com distorções da palavra. Então nós temos visto aí, infelizmente na mídia, né, muitas igrejas que têm distorcido a palavra de Deus e pregado distorções da palavra, né,
Inventares, capítulo 4, verso 5, por exemplo. Tem inventado pregações aí, colocando textos na Bíblia que a Bíblia não diz. E há igrejas que, ao invés de pregar a palavra de Deus, pregam mensagens de autoajuda, a chamada teologia coaching. Quem já ouviu falar da teologia coaching? Teologia coaching é o seguinte, não, é um pouco parecido com Jesus da teologia da Xuxa, né? Jesus, então, é um mestre que você deve imitar para você ter sucesso no seu trabalho, no sentido de prosperar. Então, isso é que a teologia coaching vai pregar. E só vão pregar textos, né, que aludem ao sucesso terreno. Então não vão pregar, por exemplo, textos que falam de confronto, textos que falam de restauração, textos que falam de mudança de vida. Não, vão pregar somente sucesso terreno. E essa mensagem, infelizmente, tem influenciado muitas pessoas que têm se enviesado por esse caminho de achar que Jesus, que o Evangelho, que a palavra de Deus, só prega sucesso terreno, sendo que a Bíblia prega o contrário. Jesus, ele disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando fala de sucesso, o cristão, irmãos, infelizmente o cristão está sujeito a demissão no trabalho. Não é só sucesso, porque a gente sabe que o mundo é injusto. Às vezes foi porque o cristão errou mesmo, às vezes foi uma injustiça. Mas a Bíblia ela ensina que o cristão está sujeito a passar por essas dificuldades na vida. Há igrejas que o pregador sobe no púlpito, por exemplo, despreparado. Muitas vezes mal preparou o sermão, porque não valoriza a palavra de Deus. Achando que Deus vai revelar na hora. Quem já viu essas igrejas? Acha que Deus vai revelar na hora. Então o pregador chega aqui, eu chego aqui, fala, Deus me revela o que o Senhor quer falar com a igreja. Daí na hora lá. Daí já acontece que nem uma vez, caso de família, né, irmãos? Uma vez meu pai foi numa igreja, que ele estava contando para mim, ele foi só de curioso para ver, né? Quando ele era jovem, né? E a mulher que foi pregar, ela falou que recebeu a mensagem de Deus na hora. Imagina a tragédia. E daí a pregadora falou assim, irmãos, hoje as mulheres, era 1990, ele falou, hoje as mulheres querem dirigir, quer tirar carta, mas não, vai pilotar fogão. Assim, irmãos, para vocês terem ideia. Então, acontecem essas tragédias que nós vemos aí, né? Pregador mirim, o famoso, né, que a gente brinca ali, The King of the Power. Acontece isso que a gente vê, pregador que não tem preparo nenhum, porque não valoriza a pregação, não valoriza o sermão. Igrejas sérias, elas valorizam a preparação da mensagem. Por exemplo, é costume na tradição batista o pregador passar a semana inteira estudando a palavra que vai pregar. Tradição das igrejas batistas, presbiteriana, metodista, nazarena, essas igrejas, assim, o pastor ele passa muito tempo estudando a mensagem que ele vai pregar. Igrejas sérias passam muito tempo estudando a mensagem. Agora, imagina um pregador que sobe no púlpito sem saber o que vai falar. Infelizmente é porque não valoriza a palavra de Deus, né? Outras igrejas têm feito o seguinte, por exemplo, imagina o culto tem 2 horas, dá 1h50 só de louvor e aviso e 10 minutos de palavra. E aí? Tem igrejas fazendo isso. E com isso, o que acontece? Essas igrejas vão se enfraquecendo. Como uma vez eu vi um pastor falar, púlpitos fracos, igrejas fracas. Púlpitos fortes com oração, pregação bíblica, igrejas fortes. A igreja, ela é de acordo com aquilo que no púlpito dela é pregado. Se no púlpito dela não é pregada a palavra, o que vai acontecer? Vai acontecer isso que a gente vê por aí, igreja se desviando da palavra de Deus. Mas se é um púlpito que a igreja é forte, que prega a palavra de Deus, a igreja ela é fortalecida. E a igreja legal, então ela vai dar tempo para a palavra, né? Como diziam os reformadores, o Espírito Santo ele age através da pregação, né? Então a maneira que o Espírito Santo ele age na vida das pessoas é através da pregação, através da ministração da palavra,
das orações, é a maneira que Deus ele vai agindo dentro da igreja, amém? A igreja legal, irmãos, ela é bereana. Como assim bereana? Tem uma passagem lá em Atos 17, que Paulo ele compara a igreja de uma cidade chamada Bereia, porque naquela igreja, tudo que Paulo pregava, o que eles faziam? Conferiam. Será que é bíblico isso que está sendo pregado? Vocês podem questionar também a mensagem, sempre tem que questionar, será que é bíblico isso que o pregador está falando? Paulo, ele falou que aquela igreja, né? Lucas registra que Paulo fala que aquela igreja de Bereia era uma igreja nobre, porque conferia tudo que era pregado. Então, a igreja legal é aquela igreja que confere tudo que é pregado. É a igreja que busca crescer no conhecimento da palavra de Deus. É a igreja que procura se relacionar com Deus e fazer que nem a nossa igreja está fazendo, planos de leitura da Bíblia, escola bíblica. Isso é uma igreja legal, uma igreja que procura fazer os seus membros crescerem na graça e no conhecimento, amém? Ponto 3, projeta aí, amor. Eu ia falar Alexa. Projeta aí, Atos 2, 44 e 46. Vamos lá. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. O terceiro, irmãos, e último ponto é: uma igreja legal, ela tem, como a Solene disse, comunhão. A igreja legal, irmãos, tem comunhão. A gente vê aqui no texto, é um texto que fala do início da igreja ali em Jerusalém. Foi depois do Pentecostes que aconteceu ali, derramamento do Espírito Santo. E com isso muitos cristãos, muitos judeus, né, a Bíblia fala que muitos judeus começaram a se converter. E se formou uma igreja ali em Jerusalém. E nessa igreja em Jerusalém, ela tinha comunhão entre si. A gente vê que eles compartilhavam o pão, vendiam propriedades, tá? Para quê? Para se ajudar entre si. Os membros se ajudavam entre si. E nós, como cristãos, nós devemos ter comunhão entre nós, né? A gente não pode cair num individualismo que a gente vê muitas vezes em alguns contextos, né? Cristãos, cada um por si. Tem igrejas que é cada um por si. Um membro não conhece outro membro, não conhece a história do outro membro, não conhece o nome do outro membro. A gente não pode cair nesse individualismo, irmãos. A comunhão que a gente deve ter na igreja, ela fortalece os vínculos e nos ajuda no exercício da espiritualidade. Acontece, por exemplo, a gente fala de pequenos grupos, as células, por exemplo, ajuda nesse exercício da espiritualidade, né? Porque a gente conhece as necessidades um do outro. A gente vê que não é só com a gente. Por exemplo, quando a gente compartilha na igreja, em pequenos grupos, a gente pensa, né, que aquela luta, aquela dificuldade, aquela dúvida, aquele sentimento é só com a gente. Mas quando a gente vive em comunidade, a gente vê que o irmãozinho do lado também passa pela mesma coisa. Daí isso, o que acontece com a gente? Isso gera fortalecimento. A gente vai nos fortalecendo na palavra, na comunhão. A gente compartilha, a gente tem as nossas aflições e alegrias, a gente consegue suportar mais os momentos de aflições e compartilhar melhor os momentos de alegria. Infelizmente, irmãos, há muitos cristãos que não prezam pela comunhão, né? A gente vê alguns contextos, muitas megas igrejas que tem no Brasil, não somente no Brasil, mas no mundo, né, também nos Estados Unidos. O que acontece? Muitas pessoas vão para aquelas igrejas por quê? Porque ali ninguém vai saber o nome delas. Vão para aquela igreja porque ali ninguém vai saber a história delas. Vão para aquela igreja porque ali ninguém vai confrontar elas.
porque muitas vezes quer viver num pecado de estimação. Daí, acontece que esses cristãos que ficam isolados, é como se fosse uma manada de zebras. Já viram aqueles vídeos, manada de zebra, de búfalo? O que acontece? Eu já vi esses vídeos, daí o leão, por exemplo, quando ele vai caçar, o leão ele não vai na manada. Em quem que o leão vai? Na zebra, no búfalo, que está isolado. Por quê? Eu já vi um vídeo uma vez que o leão ele estava indo na manada, veio os outros búfalos e começaram a tentar chifrar o leão. Ou seja, eles conseguiram se defender. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o apóstolo Pedro, ele fala que o diabo é como um leão, procurando quem ele pode tragar. Então, quando eu falo que o cristão, esse cristão isolado, individualista, que não quer que as pessoas conheçam o seu nome, não quer se relacionar na igreja, é como essa zebra, é porque ele está se isolando e com isso possibilitando que ele caia nas armadilhas do diabo. Mas se ele vive em comunidade, é que nem uma manada de zebra, irmãos. Vem o leão, vem a outra zebra, dá uma patada no leão, se não for suficiente, vem outro e dá outra patada, se o búfalo vem e dá uma chifrada, mas no final das contas, todo mundo se ajuda nas tentações um do outro. Então, irmãos, se esforce para se relacionar na igreja. Se você, por exemplo, é um desses cristãos que não gosta de se relacionar, se relacione. Às vezes é um desafio, mas se relacione. Conheça os seus irmãos, conheça seus nomes, faça questão de conhecer suas histórias, suas necessidades. Não se isole, permita ser pastoreado, permita ser confrontado. Amém? Então, para concluir, irmãos, os 3 pontos. Uma igreja legal é uma igreja que é centrada em Jesus Cristo. 1 Coríntios 2:2. Uma igreja legal é uma igreja que prega a palavra de Deus. 2 Timóteo 4:2. E uma igreja legal é uma igreja que tem comunhão. Amém?